gente, eu vou te falar, viu? E olha que as mulheres, nós estamos no Benção da Mãe essa semana falando de temas muito específicos relacionados à vida, à saúde da mulher. E é claro, né, já ouviu falar no climatério, passou aí dos 35 anos, aí vai pra frente um pouquinho, a qualidade de vida parece que vai ficando diferente, os sintomas alguns vão aparecendo, muitos sintomas desconfortáveis, aquela onda de calor, fadiga, insônia, irritação, então nem se fale, né? Dando soco na sombra, não tem assim? Tem umas mulheres aí que tá dando chute na sombra, muitas queixas, gente. Olha, sabe o que é isso? Queda da produção dos hormônios. A gente nasce com a quantidade, depois vai caindo, né? É a nossa vida. Mas será que a gente faz com isso? Tem como melhorar? Tem, gente, reposição hormonal. É lógico que para conversar sobre isso, para esclarecer as nossas dúvidas, nossa amiga, a doutora Denise, está aqui com a gente hoje, ginecologista, para responder tudo, né, doutora? Vamos lá, vamos tentar responder tudo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Que bom, estou muito feliz de você estar aqui para explicar para a gente o que é a reposição hormonal. Então, na verdade, é igual você explicou, né, Dani? A Dani já sabe as coisas de menopausa. Foi atrás. Nós, mulheres, a gente nasce com uma quantidade, uma reserva de hormônio. E ele vai caindo gradativamente conforme a gente vai passando a idade. E é realmente isso, a partir de 35 anos a gente já vai tendo uma queda, até que esses hormônios param de ser suficientes, né? Eles não têm mais essa produção. Quando a gente fala em hormônio na menopausa, a gente sempre tem que pensar nos principais hormônios, que são o estrogênio, progesterona e testosterona. Então, esses hormônios, eles são produzidos de uma maneira natural e em grande quantidade. Então, quando a gente está na adolescência, ele vai caindo, tá? E nosso papel é tentar repor de forma fisiológica esses hormônios. Então, cada mulher é de um jeito. Às vezes, a gente vai repor esses 3 hormônios. Às vezes, a gente vai repor só o estrogênio ou só a progesterona. Depende muito, o principal, eu acho, a queixa da mulher. Isso é o mais importante. Ah, tá. Esses hormônios, qual é a função deles no nosso corpo? Ah, interessante. Então, os hormônios, na verdade, eles atuam em todos os nossos órgãos. A gente associa hormônio ao quê? Calor, né? É isso, a mulher fala assim, nossa, tô na menopausa, eu não menstruo mais, então eu não tenho mais uma função reprodutiva e tô com calor. Mas, na verdade, ele vai atuar em tudo. Então, vamos começar daqui pra baixo, pra gente entender. Então, os hormônios, eles vão atuar na textura da nossa pele, da nossa mucosa. Então, quando a gente é mais jovem, a gente tem uma pele diferente, né? A gente vai ficando com uma pele mais madura e chegando numa pele de uma pessoa mais idosa. Então, você tem a atuação de hormônios para atuar no seu colágeno, na elasticidade da sua pele, até na sua própria mucosa. Então, não é só no rosto. A mulher, a gente tem uma vagina, né? Que a vagina vai ficando mais seca. Tem mulher que começa a ter infecções urinárias de repetição e não associa isso, tá? Olha que interessante. A bexiga pode ficando mais flácida, porque a gente perde mesmo a musculatura, a viscosidade, não só da pele, como dessa mucosa. Tá. A gente tem uma proteção também importante dos nossos neurotransmissores. Então, a gente vai ter maior relação com depressão, com ansiedade, com a queda desses hormônios, com a proteção dos nossos neurônios. Então, a gente vai tendo doenças degenerativas da mente, como Alzheimer, o Parkinson. Eles são grandes protetores dos nossos vasos sanguíneos, tá? E do coração. Então, é uma proteção. A gente vê assim, o que a gente entende? Na velhice, a gente vai vendo mais doenças, né? Hipertensão, diabetes, Alzheimer, insônia, depressão. E isso está muito associado à queda desses hormônios. A gente tem um grande papel deles na mulher, é muito importante, na saúde óssea. Então, a gente fala muito em osteoporose, fraturas, né? Porque a gente vai perdendo essa capacidade de absorção de cálcio no nosso osso, até no nosso intestino. A gente começa a absorver menos esse cálcio. Então, assim, na verdade, você tem uma relação como um todo no nosso corpo, né? Não é uma função que a gente pensa sempre no fator reprodutivo. Não é isso, né? Tá, porque a gente tem que entender assim, os hormônios, eles funcionam como se fosse parte de uma máquina, igual um carro, né? A gente tem a suspensão, o motor, o óleo, o hormônio. Para tudo funcionar, a gente tem que estar em equilíbrio. Tudo junto. Tudo junto. É a mesma coisa, o nosso corpo é isso. O hormônio é uma das peças que fazem com que o nosso corpo funcione de uma forma natural e boa. É o que diferencia a gente dos homens, né? E é claro, né, gente, como ela tá dando o exemplo do carro, aí o carro tá capengando aí, né? Tá arriando esse carro, não liga mais, tá falhando. Precisa dar um jeito, sim, para que sofrer? Gente, olha o que a gente fala aqui no Benção da Manhã. O cuidado, prestar atenção, buscar ajuda e informação para a gente poder se cuidar, que é valioso. Porque tem muita mulher, como você deu o exemplo aí da depressão, tem muita mulher que está muito mal, vamos dar um exemplo assim, aos 45 anos, né? A mulher está mal, ela já está querendo pedir demissão, ela está querendo sair correndo pela rua e ela acha que é uma doença emocional. E, na verdade, está vindo, a raiz desse problema são os seus hormônios que estão
dando sinal, né? É isso que eu falo. Eu acho que o importante é a gente ter informação. Eu acho que Sim. isso é tudo. Pra gente saber associar. Putz, será que eu tô entrando numa menopausa? Né? A menopausa é quando, pra gente clinicamente falando, quando a mulher fica um ano inteiro sem menstruar. Certo. Mas aí nisso ela já tá com uma produção em queda há muito tempo, né? Às vezes até 10 anos antes, né? Então o que a gente tem que entender? O que será que eu posso entender do meu corpo para eu poder buscar uma ajuda? Perfeito. Então, por exemplo, o primeiro hormônio que começa a cair nas mulheres é a progesterona. Então, o que esse hormônio vai causar na mulher? Alteração de sono. Então, às vezes, fala, nossa, eu dormia super bem, agora eu tô com uma insônia. E, geralmente, o que essa mulher vai buscar? Remédio para dormir. Né? E, às vezes, é um desequilíbrio que já começou. A mulher, às vezes, nunca teve TPM, começa a ter TPM, aquele humor, oscilação. Uma hora eu tô irritado, uma hora eu tô chorando, começa a não se entender. Né? Acha que está em depressão ou com crise de ansiedade, né? Então, e outra coisa importante é prestar atenção no seu ciclo. Certo. Então, por exemplo, a progesterona, ela pode causar alteração no ciclo menstrual. Então, às vezes, você sempre menstruou regularmente e agora começa a bagunçar, ou tem intervalos muito longos, eu menstruo a cada 2 meses, ou diminui. Eu menstruei agora, deu 15 dias, menstruei de novo, começa a desregular mesmo. Então, isso é um sinal muito importante, que as mulheres têm que ficar atentas. Se conhecer, né? Se conhecer e prestar atenção. Eu falo assim, o corpo, ele dá sinais. Ele dá sinais. Ele tá falando, né? De alguma forma. Doutora, e como funciona a reposição? Como ela é feita? Hoje em dia a gente pode fazer a reposição de várias formas. A reposição hormonal não é uma coisa dos dias de hoje, né? Ela é muito antiga já. Há muito tempo a gente faz reposição hormonal. O que vem mudando hoje em dia é a forma de se fazer. Não está errado fazer como a gente fazia no passado, que eram comprimidinhos como se fossem anticoncepcionais. Lá dentro ele tem um hormônio que é o estrogênio, tá? Então ele ajuda sim. Então ele pode ser via oral. Hoje em dia a gente usa bastante hormônio em gel, tá? Tópico. Local no braço, na coxa, às vezes a gente usa ele só na vagina, tá? E diário? É diário, porque ele vai fazendo uma liberação lenta, né? Você tem um pico só, tipo, de umas 3 horas ele já absorveu todo na sua pele, depois de 12 horas já não tem mais efeito. Ele não vai ficando acumulativo, você não consegue acumular, por isso que você passa todo dia. E por quanto tempo? Então, essa pergunta é muito boa. Antigamente, a gente fazia uma reposição hormonal. Eu tenho uma hormonal, dúvida disso, gente, porque... Mas todo mundo tem, é uma coisa comum. Pro resto da vida? Então, pode ser. Pode ser, vai depender de cada um? Vai depender de cada um. Então, é isso que eu sempre falo. As coisas vão mudando muito, né? Antigamente, as mulheres ficavam quanto tempo na menopausa? Nossa. Pouquinho tempo. Nossa expectativa de vida era 30 anos, depois 50 anos. Hoje em dia, a média de vida das mulheres, 80 anos. Então, a gente passa hoje, nos dias de hoje, mais de 1/3 da nossa vida na menopausa. Então, os cuidados são diferentes, né? Os cuidados são diferentes. E é isso que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, o que é importante? A gente individualizar a paciente, né? Individualizar. E não tem uma data certa. Qual que é a nossa média de menopausa? 50 anos. Tem mulher que vai entrar na menopausa com 42, com 45. Até quando essa mulher vai viver, né? Então, assim, eu tenho pacientes com 80 anos que fazem reposição hormonal. Lógico, é diferente. Ela vai usar uma dosagem de uma paciente com 45 anos? Claro que não. Diferente. Às vezes a queixa dessa mulher é apenas uma infecção urinária de repetição. Então a gente vai usar um hormônio, né, às vezes só local, vaginal, para tratar esse sintoma. Então a gente tem que individualizar. Mas antigamente a gente usava os hormônios por apenas 5 anos, tá? Com tranquilidade. Hoje em dia a gente pode levar até 10 anos, que é um trabalho que a gente tem não tem grandes riscos para as mulheres, e depois a gente até pode permanecer. E depende muito da mulher. Lembra que você falou no começo que a gente tem que se cuidar? É exatamente isso. O hormônio, a reposição hormonal, ela é a cerejinha do nosso bolo. Não adianta a gente chegar na menopausa com inúmeras doenças e falar, ó, olha, eu vim aqui para repor meus hormônios. Às vezes a gente tem que cuidar, reestabelecer essa paciente para depois colocar. Ele não é um milagre. Perfeito. Entendeu? Ótimo. Ele vai te ajudar, mas você também tem que ajudar. Sim. Eu acho que o importante hoje em dia é a gente entender que a gente vai viver mais. Então não adianta a gente sobreviver até os 90 anos. A gente tem que viver bem até os 90 anos. Eu também já li que a questão de... como você está falando, se a mulher não tem qualidade de vida, se ela não se cuida, não é indicado, né? É porque você imagina, se você chegar lá com 50 anos, né?
com uma hipertensão super descontrolada, tomando um monte de remédio, uma diabetes super descontrolada, já teve um AVC, né? Já teve várias doenças. É uma mulher que não tem uma contraindicação absoluta, mas às vezes a gente vai ter que buscar um reequilíbrio nessa mulher. A gente fala de desinflamar um pouco, porque hoje em dia a gente fala muito esse termo, sobre né? inflamação, De inflamação, porque são doenças crônicas, que é uma inflamação que vem vindo lá de trás. A gente não fica hipertenso do dia pra noite. Verdade. Né? A gente não fica obeso do dia pra noite, a gente não fica diabético do dia pra noite. Então a gente tem que arrumar um pouquinho o terreno, né? É a mesma coisa, a gente vai jogar uma planta num terreno, não vai crescer. Então a gente tem que adubar, dar uma limpada naquela terra, para daí, com certeza, a reposição hormonal vai ser super benéfica na vida e na saúde dessa mulher. Sobre contraindicação, então? Então, antigamente a gente tinha várias contraindicações. Hoje em dia, o nosso grande ainda medo é a mulher que teve câncer de mama. É isso que eu queria saber, qual é essa relação? Então, a mulher que já teve câncer de mama, a maioria deles são contraindicados mesmo, mas pacientes que têm um histórico familiar de câncer de mama não tem essa contraindicação, e nem pacientes com doenças controladas. Então, a gente tem que ver risco-benefício. Então, é isso que a gente sempre tem que colocar na balança. Então, por exemplo, se você tá com doenças totalmente descontroladas, às vezes você vai ter maior risco. Às vezes eu vou colocar um hormônio no seu corpo para ele trazer equilíbrio, mas você pode ter uma chance de fazer um AVC, uma trombose, depende de como você tá, certo? Porque ele é uma substância que é para te trazer equilíbrio. A gente produziu isso a vida inteira. Que a queda deles aumenta, né? Hipertensão, diabetes, como a gente já conversou. Mas se você é uma paciente que está totalmente desequilibrada, às vezes a gente tem que tomar um cuidado. E como você perguntou, Dani, hoje a gente faz muito um tratamento individualizado de hormônio. Antigamente era um comprimido pronto, que a gente ainda usa isso. Mas a maioria das pessoas, a gente faz uma formulação para cada pessoa, para cada mulher, para cada estado que ela esteja. Então é diferente de uma mulher com 42 anos, com 45 anos, com 50, 60, 70. Então, isso é importante. A dose que usa, a quantidade, que local que está se passando, como que está a vida dessa mulher, isso é muito importante. Muito bom. E saber que isso tudo, além do cuidado, é para a mulher poder envelhecer com saúde e com qualidade também, né? Evitar sofrimentos, né? A gente precisa sair dessa ideia, né? E parar com esse medo. Porque às vezes a gente tinha muito medo. Nossa, eu vou entrar na menopausa. Gente, é isso. A mulher de 50 anos hoje é a mulher de 30 do passado. Exatamente. É isso que a mulherada tem que entender. Não pode colocar assim, nossa, tô na menopausa. Parece que ganhou um carimbo da velhice. Exatamente. Não é isso. Por quê? Porque a gente vai viver mais, porque a gente tem mais informação. Mas a base é sempre começar lá do início. Então eu falo assim, quando a gente tem 30 anos é mais fácil. Eu acho que com 40 a mulher já começa a virar um pouquinho a chavinha. Na menopausa a gente tem que virar mesmo. Entendeu? Porque senão a gente vai ganhar peso com maior facilidade. A gente vai perdendo muita massa muscular. Então o que a gente vê? A gente perde músculo e ganha gordura, principalmente na área abdominal, né? E aí vão começando doenças uma atrás da outra. A gente vê muito mais gente doente na velhice. Então a virada de chave, quanto antes, melhor. Sim. Mas eu falo, mulher na menopausa não dá pra comer igual comia antes. Não. Você fala, eu sempre comi isso, então pera lá, vamos começar a mudar, né? A gente tem que, obrigatoriamente, se mexer. Tá? O importantíssimo a mulher na menopausa fazer musculação, por mais que não goste. Tem que fazer, porque a caminhada é boa, lógico, vai ajudar, mas a gente precisa ganhar musculatura para preservar nossas articulações, a nossa coluna, né? A gente não vê o velhinho todo curvadinho, né? Então é isso que a gente tem que evitar. E aí evita uma queda e ele sabe e tem condições de se recuperar melhor, né? Exatamente. Isso que é bom, a gente ter esse equilíbrio. Então a base é coma comida de verdade, se mexa e faça a reposição hormonal. Aí a gente vai viver com uma qualidade de vida incrível e vai envelhecer com saúde. Então a gente vai chegar com 90 anos, caminhando na praça, andando, cuidando dos netos, do bisneto, que é isso que a gente quer. E sem sofrimento. Sem sofrimento. Né? Vivendo bem, com qualidade. Vivendo bem com qualidade. Gente, olha a receita de ouro para você que está acompanhando o Benção da Manhã. Atenção, mulher. Maria Ângela, você prestou atenção aí, né? Olha só, fala de novo essas três. A base da nossa vida, a base da nossa vida, para ter uma vida boa. Comer comida de verdade, se movimentar e, quando for necessário, sentir os sintomas do seu corpo e procurar uma reposição hormonal, que é importante. Às vezes tem paciente que fala assim, ó, eu tenho medo de fazer. Não necessariamente você seja obrigada a fazer. Sim, você entende? A gente tem muitos benefícios, né? E cada um, a gente tem que ter informação e a escolha é do paciente. Exatamente. Eu acho importante a gente não sofrer. Então, sempre busque. Eu não tô dormindo, eu tô irritada, né? Eu tô com calor. Busque sempre ter uma qualidade de vida, que é individual. Lógico, claro, imagina. Pode. É engordar, não engorda com hormônio, não? Então, você olha que é engraçado? Todo mundo, as pacientes sempre falam isso. Nossa, mas eu vou engordar. E é o contrário.
Na verdade, a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? A gente fala em hormônio, todo mundo acha que é tudo a mesma Fala que coisa. emagrece, que todo mundo vai. Anticoncepcional. Na verdade, a gente ajuda. Lembra que a gente falou que a gente vai tendo uma redução hormonal com a idade? E o que a gente vai vendo? A gente vai ganhando peso. Conforme a gente vai tendo uma redução hormonal, a gente vai ganhando peso. Não é isso? Então, não, não vou falar que assim, eu vou fazer reposição hormonal, vou emagrecer. Não é isso. Sempre é a base, mas a gente ajuda. A gente consegue manter massa muscular. O nosso músculo, ele ativa muito o nosso metabolismo, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem mais músculo, ela pode comer mais, teoricamente, porque ele tem um consumo maior. Conforme vai passando a idade, a gente vai perdendo a musculatura, eu tô falando de um dos fatores. Sim. E você tem uma capacidade de engordar mais fácil. Então, uma mulher, por exemplo, com 45 anos, se a gente comer igualzinho. Então, por exemplo, a gente tem 30 anos. Você come mais ou menos, durante o final de semana você vai lá, arrebenta, né, gente? Come tudo errado, em 2 dias a gente já perdeu, né? Com 40, se abusar no final de semana, você só vai ganhando peso. Na menopausa é pior. Né? Então, mesmo que a gente tem até trabalhos que mostram, né, que a mulher na menopausa, mesmo com a mesma dieta, não mudou nada na vida dela, ela vai ganhar peso, porque os hormônios dela vão diminuindo. Então, a gente não precisa ter medo de repor hormônio e engordar. A gente associa muito isso a um anticoncepcional. Às vezes, a mulher, ela usou um anticoncepcional lá na adolescência ou na vida adulta dela que ganhou peso, mas são hormônios diferentes. A gente coloca tudo no mesmo balaio, entendeu? Outra conversa, É outra né? conversa. É outra conversa. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Como ela falou, eu vou reforçar. Sem medo, tá bom? Procure informação, se cuide para você poder viver bem. Esse convite que a doutora Denise deixa aqui para nós, eu quero agradecer, Eu que adoro agradeço. sua presença aqui. Eu também gosto muito de Volte vir aqui. mais para a gente conversar, porque tem muito assunto Tem ainda. muito assunto Tem muito mesmo. assunto para a gente tratar, né? Então, vamos junto.